Olá pessoal, professor Gustavo aqui. Nessa série de vídeos nós estamos corrigindo o segundo exame de qualificação do vestibular UERJ de 2020, vestibular que foi feito ano passado, questões de geografia. Então vamos direto para a questão de número 49. Nessa questão nós temos dois mapas, mapa 1 e mapa 2, que mostra aí a ameaça dos mísseis da Coreia do Norte. E a gente tem ali falando sobre os três mísseis. A área de alcance dele está em amarelo, o 2 está em azul e o 3 está em vermelho. Vamos lá. Os mapas acima publicados em momentos distintos pela revista The Economist representam o alcance calculado para os mísseis balísticos da Coreia do Norte. No mapa 1, de 3 de maio de 2003, os mísseis não atingem plenamente o espaço continental dos Estados Unidos. O mapa 2, publicado alguns dias depois, corrige essa informação, revelando a efetiva vulnerabilidade de todo o território estadunidense àqueles artefatos militares. Coreia do Norte e Estados Unidos não têm boas relações e as trocas de ameaças são constantes. Então, saber se os mísseis norte-coreanos alcançariam os Estados Unidos é uma informação estratégica. E se em um mapa ele não atinge e no outro ele atinge, a gente tem que entender por quê. A correção das informações do mapa 1 decorre da seguinte característica desse tipo de representação da superfície terrestre. Então, qual é a diferença entre esses mapas? Porque se fala que esse mapa que ele pode atingir um raio de tantos quilômetros, né? Um raio de 1.300 quilômetros, ou um raio de 10.000 quilômetros, ou um raio de 10.000 a 15.000 quilômetros. Por que esse mesmo raio ele vai cobrir diferentes proporções do espaço geográfico no mapa 1 e no mapa 2. Por que fica maior no mapa 2 e menor no mapa 1? Inclusive o formato, onde no mapa 1 é em círculos e no mapa 2 está aí, né, numa forma mais sinuosa e cheia de curvas. Bom, então a gente vai ver o seguinte. Deformações resultantes da projeção utilizada. Na verdade, é essa sim, é uma questão de projeção. Vou colocar aqui para vocês darem uma olhada na diferença entre duas projeções. A projeção de Mercator, ou Mercator, eu nunca sei a pronúncia, e a projeção de Peters. A gente vai ver que as projeções elas não são iguais, mesmo que usem técnicas parecidas. As duas, no caso, são projeções cilíndricas. Inclusive, eu vou deixar um material muito bom sobre projeções cartográficas aqui na descrição, que é do IBGE, do Atlas do IBGE. Bom, a gente pode ver que as formas elas estão diferentes e que as áreas estão diferentes. Então, dependendo das técnicas que você utilize para transformar o geoide e para você planificá-lo, né, num planisfério, num mapa plano, você vai ter alterações. Sempre terá. A questão é que tipo de alteração ela é aceitável e qual ela não serve para o propósito daquele mapa. Se você tem uma projeção conforme, os ângulos eles serão todos mantidos com exatidão, o que é bom para navegação. Esse mapa de Mercator, por exemplo, ele é um mapa conforme. É um mapa feito com projeção conforme. Os mapas equivalentes, as áreas elas são mantidas com a mesma proporção. Então, o mapa de Peters, por mais que ele deforme um pouco os países, as áreas elas estão numa proporção exata, ao passo que o de Mercator ele aumenta alguns países e diminui outros. Coincidência ou não, os países da Europa eles são esticados, assim como os países do hemisfério norte, e a África e a América do Sul elas estão diminuídas, o que passa aí um reforço da hegemonia da Europa, né, que era o centro mundial na época que esse mapa foi projetado, sobre os países do hemisfério sul. E os equidistantes mantêm os mesmos comprimentos. Então a gente tem, vamos lá, recapitulando, as projeções conformes mantêm os ângulos, as equivalentes mantêm as áreas, as equidistantes mantêm os comprimentos. Existem as afiláticas, que não mantêm nenhum dos três, mas que todas as distorções e deformações elas são ali menores, elas são mais suaves. Então a gente pode ver que a projeção ela pode gerar esse tipo de problema. Então por isso que há A. Mas vamos ver por que não são as outras. B. Generalizações derivadas da simbologia gráfica. A simbologia é a mesma. Pode ver que as cores para os mísseis elas estão mantidas para cada um dos mísseis.
para acordo de oceano, para tudo. Então a simbologia ela é mantida nos dois mapas, não tem mudança. C. Imprecisões decorrentes da tecnologia disponível. O próprio enunciado diz que um mapa foi feito dias depois do outro, então você não tem mudanças tecnológicas, inovações tecnológicas tão sensíveis assim. D. Manipulações originadas da orientação ideológica. Bom, o mesmo veículo, que é o The Economist, fez os dois mapas. Então a gente tem uma mudança ideológica tão grave assim, né, e a gente vê que é extremamente grave. Então, na verdade, por mais que a projeção ela possa transparecer um caráter ideológico, como quando a gente tem o mapa de Mercator favorecendo a Europa e o mapa de Peters trazendo uma nova importância para os países do Sul, né, isso não geraria uma distorção tão grande. Sem contar que a gente está falando, no primeiro caso, de dois cartógrafos, Mercator e Peters, com intenções opostas, e no outro a gente está falando do mesmo jornal em dias de diferença, então não se aplica. Espero ter ajudado. Bons estudos!